Foram horas vividas com a entrega e a interioridade que Fátima facilita. Francisco foi visto, tocado e foi também escutado por muitos que ali estiveram, por muitos mais que o acompanharam pela vasta operação mediática que por aqueles dias se desencadeou a partir de Fátima. Na passada semana, 70x7 olhou os acontecimentos e as reações a quente de quem ali se encontrava. O entusiasmo de quem se cruzou com Francisco, dos que fizeram quilómetros para viver Fátima e rezar com o Papa. Hoje queremos escutar quem acompanhou de fora. Os que não gravitam no universo católico, mas que não abdicam deste Papa. Aqueles para quem Francisco é mais que um Papa, é um património de todos. O que é muito impressionante no Papa Francisco é, no fundo, a sua coragem para ser o exemplo. Ele representa, do meu ponto de vista, o melhor que a Igreja tem. Uma total ausência de arrogância moral. Quer dizer, o Papa não só pede que rezem por ele, o que me parece de uma grande humildade, como está permanentemente a recordar que é um homem, que é um pecador como os outros, não é? Este é o Papa que sabe ousar a diferença e assumir a solidez de um líder com mensagem perante a erosão de lideranças que assola a atualidade. Representante de uma igreja, para os crentes, um representante de Cristo na terra, a sua mensagem só nos permite olhar para o alto se antes nos preocuparmos com quem está ao nosso lado. Foi este homem que esteve entre nós, foi ele que passou por Fátima e concentrou a atenção de crentes e não crentes. Eu vi-o como ele quis ser, um peregrino, e eu acho que isso... Eu diria que o Papa não dá... Este Papa não dá ponto sem nó, não é? Portanto, ou seja, ele é muito claro no papel em que se põe a cada momento e naquele momento o que é que ele ali foi fazer. Portanto, viu como peregrino e é um momento em que eu estou menos próximo do Papa, no sentido de que eu não partilho o sentimento que ele o leva. De resto, vejo este Papa com uma esperança enorme. Este Papa é como todos os Papas, um político. É como, em princípio, deverão ser todos, não digo todos os líderes religiosos, mas todos os líderes religiosos de religiões como o cristianismo, que são religiões proféticas, são religiões que nos prometem qualquer coisa. E ele é um profeta e desse ponto de vista aproximo-me muitíssimo deste Papa. Porque ele representa, do meu ponto de vista, o melhor que a Igreja tem. Percorremos assim todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias. Este é o Papa, primeiro é o Papa dos pobres, ou seja, não é o Papa dos pobres, não é uma expressão exclusivamente retórica, é um Papa que sempre que tem que fazer a escolha entre os pobres e o poder, e a Igreja sempre foi a Igreja do poder e a Igreja dos pobres, e como sabemos em uma parte razoável da sua história, mais a Igreja do poder, muito mais a Igreja do poder do que a Igreja dos pobres, ele sempre que tem que fazer essa escolha, a escolha é muito clara. E é o Papa do exemplo. E desse ponto de vista, eu acho que este Papa, sabendo-se um líder carismático, sabendo que havia uma necessidade premente de reforma da Igreja e da imagem da Igreja junto dos crentes e dos não crentes, eu acho que ele percebeu que o exemplo, que não é a única coisa, mas num Papa é especialmente importante, num político é muito importante, mas não é tanto porque um político pode fazer alterações legislativas, políticas, para melhorar a vida das pessoas e mesmo que não dê o exemplo, essas mudanças estão lá, são visíveis. No líder espiritual não é bem assim. Não é? E eu acho que ele percebeu o poder que o seu exemplo poderia ter e que só ganhando as pessoas para esse exemplo, fora da Igreja, poderia fazer as mudanças que eu acho que ele quer fazer dentro da Igreja.
E deste ponto de vista, se este Papa é uma inspiração para fora da Igreja, é um enorme desafio para dentro da Igreja. Sobre cada uno dos deserdados e infelizes que enrubaram o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustificados a quem não se permite ter um passado, dessa bênção de Deus encarnado em Jesus Cristo. Também com o Papa Francisco nós temos a impressão, e justamente, de que qualquer coisa de originário do cristianismo, qualquer coisa de profundamente revolucionário, transformador, se encontra na sua personalidade, que conjuga, por um lado, a disciplina que, de facto, os jesuítas têm por formação, com uma abertura ao mundo típica do franciscanismo, não é por acaso que ele escolheu esse nome. Francisco, o Papa simples, que todos entendem, olhou o mundo como uma casa comum, que alberga não apenas cristãos ou crentes, mas uma família humana mais vasta. O homem que passou por Fátima teve a ousadia de olhar mais largo e perceber uma agenda de prioridades, onde cabem as questões fundamentais da Igreja, mas também os desafios essenciais do nosso tempo. Uma agenda que é capaz de integrar as questões fundamentais do nosso tempo, ou seja, não estou a dizer que é o primeiro Papa que trata das questões do ambiente. Agora, é sem dúvida o primeiro Papa que o faz de um modo sistemático, tendo o cuidado de se rodear dos cientistas mais esclarecidos sobre esta matéria, independentemente da sua confissão, e no fundo ele consegue fazer uma coisa extraordinária, que é juntar uma agenda de justiça social com uma agenda de integridade ecológica e de proteção ecológica, como é o que ele chama de ecologia integral. Através do quê? Através, no fundo, do reafirmar de que existe uma espécie, digamos assim, de raiz comum no ecocídio, na destruição do ambiente, mas também no genocídio, na perseguição das minorias, dos marginalizados. Portanto, aquilo que faz mal à natureza também faz mal, de facto, ao homem, não é? Grande injustiça fazemos a Deus e a sua graça quando se afirma, em primeiro lugar, que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, como mostra o Vangelo, que são perdonados pela sua misericórdia. Devemos antepor a misericórdia ao julgamento. E, em todo caso, o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Este não é um Papa que aponta o dedo, e nós temos séculos da Igreja em que vemos uma Igreja sempre a apontar o dedo, sempre a apontar a culpa. E este Papa não faz isso. É muito interessante também nesse sentido e também inspirador. Eu comecei a notar no início que ele falava muito da intriga e criticava a intriga e pedia às pessoas, por amor de Deus, não passem metade dos vossos dias a dizer mal dos outros, porque isso não é produtivo. E só destrói relações, só destrói, não constrói nada de bom. E isso levou-me, quando me apercebi que havia uma insistência neste tema, levou-me até a descobrir um bocadinho sobre a religião católica e percebi que esse é um tema muito antigo, com milhares de anos, mas que estava de certa maneira esquecido. Eu não me lembro de outros papas falarem com tanta insistência sobre o problema da intriga. Ora, isto é saber falar com as pessoas hoje. Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nella vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam
de maltratar os outros para se sentirem importantes. Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho ao encontro dos outros é aquilo que faz dela um modelo eclesial para a evangelização. Este Papa é muito mais, representa muito mais a Igreja do perdão do que a Igreja do castigo. A Igreja da solidariedade do que a Igreja do pecado. E essa também é uma enorme exigência, ao contrário do que possa parecer. Este Papa deixou de sublinhar sempre todas as nossas diferenças, aquelas incluindo que eu acho que, espero que um dia a Igreja não só venha a tolerar, como venha a abraçar. E veio muito mais pôr o dedo nas injustiças do mundo. E isso, para isso é preciso uma enorme coragem. Eu acho que este Papa tem uma enorme coragem. Pelo orgulho do meu coração, vive distraído atrás das minhas ambições e interesses, mas não ocupei nenhum trono, Senhor. A única possibilidade de exaltação que tenho é que a vossa mãe me pegue ao colo, me cubra com o seu manto e me ponha junto do vosso coração. Naquela noite iluminada pelas velas de cada um Papa discreto que se retirava do recinto de oração ao lado do motorista do Papa Móvel, só para não perturbar o momento litúrgico que continuava. Papa que partilha com os peregrinos o cansaço da viagem, a sua de avião ainda próxima de uma recente efetuada ao Egito e os peregrinos com as pernas doridas pelas centenas de quilómetros que todos os anos fazem em direção a este lugar. Um ato de entrega, uma experiência de superação que toca mesmo quem não olha o gesto sob o prisma da fé. O sofrimento vivido em grupo gera uma experiência coletiva e um crescimento interior. Põe-nos de novo donos de nós próprios. Quando nós impomos a nós próprios um sacrifício, não estou a falar de masoquismo, não é? Estou a falar quando nos impomos a nós um sacrifício com um objetivo, que pode ser chegar ao Santuário de Fátima, pode ser procurar uma sociedade mais justa, nos impomos esse sacrifício, isto é uma forma de nós reconquistarmos poder sobre nós próprios e nos libertarmos do sofrimento que a sociedade ou que outros se nos aplicam. E desse ponto de vista, apesar disto ser muito difícil dizer, há um lado redentor no autossacrifício. No sacrifício que nos impomos a nós próprios. E ele é especialmente redentor quando é feito em grupo, quando é uma experiência coletiva. Já em Fátima, os peregrinos das caminhadas violentas e do esforço sobre-humano confundem-se com outros que aqui chegaram por outros meios. Mas no seu íntimo, trazem mais nítida uma dimensão de comunidade e da proximidade com o outro. Sendo um ateu, um não crente, muito distante da Igreja, não tenho qualquer sequer proximidade cultural, até familiar, encontro em alguns fenómenos da fé, especificamente da Igreja Católica, porque a fé é toda igual, mas não é experimentada toda da mesma forma. Quando eu digo a fé é toda igual, eu acho que a fé religiosa das várias religiões é todo o mesmo fenómeno, mas não é experimentado da mesma maneira, é a experiência comunitária, ou seja, a ideia de comunidade, que é uma ideia que me faz aproximar muitas vezes de alguns fenómenos da Igreja Católica, porque eu sou até por razões culturais, que estão distantes da Igreja, mas se calhar não estão assim tão distantes da Igreja, sou muito sensível a esta ideia de comunidade. Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Sob o seu manto
não se perdem. Dos seus braços virá a esperança e a paz que necessitam e que suplico para todos os meus irmãos no batismo em humanidade, de modo especial para os doentes e pessoas com deficiência, os presos e desempregados, os pobres e abandonados. Queridos irmãos, rezamos a Deus com a esperança de que nos escutem os homens e dirigimos-nos aos homens com a certeza de que nos vale Deus. Não é pouco pedir que um Papa dê o exemplo, ou que um líder dê o exemplo, porque nós sabemos que é nos pequenos gestos, e no fundo o deixar o palácio e ir para uma casa é um pequeno gesto, mas é nos pequenos gestos que podemos inspirar outros. Francisco, que é também o Papa dos não-crentes, quer uma igreja clara e transparente, que se assuma diante da humanidade, autêntica e com a capacidade do testemunho que lhe é pedido. Algumas ideias que hoje preocupam o mundo, por exemplo, a transparência das contas públicas, a boa governança, na expressão, enfim, no apelo que é feito pelas Nações Unidas para todos os países. O Papa fez isso. A primeira coisa que ele fez, logo no verão de 2013, foi justamente chamar alguns especialistas internacionais em finanças e em contas públicas e nomeou-os, pela primeira vez, penso eu que na história do Vaticano, nomeou-os para a instituição watchdog interno do Vaticano que fiscaliza as contas internas. É um gesto interessantíssimo. A descrição que esses peritos internacionais fizeram sobre a reunião é interessantíssima. Vale a pena ler os detalhes. Eles dizem, como o Papa disse, que para a minha mensagem espiritual ser credível, é preciso que as contas do Vaticano sejam credíveis. E vocês, por favor, ajudem-me a fazer isso. Um Papa que não fecha o seu pontificado na moldura teológica da Igreja, mas que, a partir do Evangelho, que é uma boa notícia para a humanidade, propõe formas concretas de ser e agir, um discurso ético urgente nos dias que habitamos. Uma ética da coerência, não? Uma ética, tal ecologia integral de que falei, também passa por esse respeito pelo que pertence aos outros, por aquilo que nós não podemos querer apenas para nós, a noção do coletivo, sem perder a noção do indivíduo, da responsabilidade individual. É também uma voz que se tem erguido contra todos os excluídos. Isto é um aspecto muito importante, não é? E basta haver um excluído para haver exclusão. Justamente o exemplo da frugalidade é uma das coisas que mais me impressiona neste Papa. A frugalidade associada à tradição ocidental que diz que os sábios, digamos, dizem que associam a frugalidade ao saber, à felicidade e à virtude. É interessante como há este paradoxo hoje em que, por exemplo, os líderes políticos fazem campanhas eleitorais com base no aumento de consumo, no crescimento da economia, e depois vem o Papa e dá o exemplo da frugalidade. A radicalidade de um cristianismo que não se conforma com acomodados, que requer e apela a uma virtude transformante diante do mundo. Uma igreja que Francisco quer a caminho das periferias e que assuma os acidentes do percurso. A igreja que este Papa nos mostra já existia. Ele não inventou. Eu acho que ele tenha mudado a igreja. Ele pôs o foco noutro sítio. Este Papa não diz nada de novo, no sentido, o que ele diz já lá estava, como não podia deixar de ser num Papa, num líder religioso de uma igreja com... A igreja não segue a espuma dos dias, não é? Uma igreja com quase 2000 anos. O Papa pôs o foco num sítio em vez de pôr noutro. E eu não é só sentir-me mais próximo do foco onde está o foco. Eu acho mesmo que é mais relevante. Porque este Papa não fala, como ouvi alguém dizer, este Papa não fala só dos anjos, fala para os homens. E desse ponto de vista, o cristianismo é muito mais interessante no foco onde este Papa o põe. Francisco, um Papa que todos escutam e que faz o caminho da simplicidade, na clareza das suas mensagens que, apesar disso, nada perdem em exigência ou ousadia.
que isso é interessante porque há uma certa arrogância intelectual entre católicos ou ateus e na nossa vida do dia-a-dia, de resto, em relação a discursos muito simples. Como se falar de uma forma simples fosse fácil. É exatamente o contrário. É muito mais difícil falar de uma forma simples, seja do que for, do que de uma forma complicada. Porque discutir um tema cheio de nomeadamentos só complica, enche o tempo com palavras e, no fundo, não está ali a essência da mensagem. E ele até nisso, de facto, é muito eficaz. E ao contrário da ideia de que é popular e do povo porque fala de uma forma simples, não, é um saber, é um talento muito particular, conseguir transmitir mensagens muito fortes, muito inspiradoras, de uma forma tão acessível e tão simples. 23 horas em Portugal, numa visita que levou milhares ao santuário, para ver o Papa Francisco, para rezar na capelinha ou participar na canonização dos dois pastorinhos. Confrontaram-se com o desafio de Francisco, que não dispensa ninguém na construção de uma igreja onde todos cabem. Fátima foi por algumas horas o epicentro desta proposta do Papa argentino. Houve tempo para o recolhimento, houve tempo, no fundo, para o contacto direto com as pessoas, houve tempo, uma coisa que me parece também muito importante, que foi, isto também penso que se deve muito à figura do Papa, que, como eu disse, sendo uma figura rigorosa, não é uma figura dogmática. Tem a grande vantagem de não ser um académico, não é? Que os académicos às vezes estragam as coisas quando digamos assim, usam a bitola da academia, que é importante, como bitola do mundo. E vimos uma coisa muito interessante na Igreja em geral, mas também em Portugal, que é um debate muito sereno sobre as diferentes interpretações que a historicidade de Fátima, acontecimento histórico, sem dúvida, mas depois a interpretação que há, um fenómeno, uma aparição, uma visão, dentro da própria Igreja, o que mostra que realmente as pessoas hoje gozam de uma liberdade, que sem dúvida nenhuma já vinha de trás, mas que este Papa fez instalar, esperemos que duradouramente. Não é? Rendidos a Francisco, conquistados por uma sinceridade que envolve e cativa, será que a Igreja consegue acompanhar o ritmo do Papa? Ainda não, ainda falta muito tempo. Acho que ainda falta muito. Mas que este Papa criou um outro patamar de exigência. E criou um patamar de exigência que é isto, recordar às pessoas, aos padres, mas não só aos padres, a toda a Igreja, qual é a mensagem fundamental do cristianismo, que tem muitas, mas esta, devo dizer, como não crente, mas que tenho convicções sociais, políticas, etc., específicas, é aquela que me diz mais, que é a mensagem da solidariedade, mas também a mensagem da revolta. Ou seja, a mensagem cristã é uma mensagem revolucionária. Sob a proteção de Maria, sejamos no mundo sentinelas da madrugada, que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele brilha na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica do amor.